Olá, tudo bem? Você é muito bem-vindo em mais um programa Com Fé é Possível. Graças aos patrocinadores, todos os dias estamos transmitindo uma palavra de fé para a sua vida. Nosso carinho a toda a equipe de Boa Vista Equipamentos, academias em geral, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, e Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Como apoiadores, estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Meus amigos e irmãos, eu sou um seguidor de Cristo e hoje minha função é de ministro do Evangelho, pastor de uma igreja aqui em Erechim. Minha fé e esperança são expressas através das pregações que faço. Não sei qual a motivação que você tem em ser cristão, mas eu e milhares de pessoas, num momento muito rápido, vamos desaparecer aqui da terra. A Bíblia chama isso de arrebatamento. Será um evento tão rápido como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Quer ler? Mateus 24 e o verso 27 nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você também está preparado para essa partida? Quem está em comunhão com Deus, com os irmãos, e pratica o que a Bíblia ensina, com certeza está observando todos os sinais que hoje nem impressionam mais. Ouvir que teve um terremoto, um furacão ou um vulcão em erupção já se tornaram coisas comuns. O esfriamento do amor, o avanço tecnológico, tudo são sinais bíblicos do tempo do fim. Então, quando chegar esse momento, eu creio que já estamos bem perto, pessoas salvas pela fé em Jesus simplesmente, bum, vão desaparecer. Vai sobrar muitas casas vazias, apartamentos, empresas, muitos cargos importantes serão abertos, novas oportunidades, mas o povo fiel a Deus já não estará mais aqui. Iniciará o período da grande tribulação. Isso vai gerar um caos no início, desespero, mas a elite global, os dominadores, terão uma resposta para amenizar a situação. Uma das mais prováveis será que extraterrestres raptaram pessoas, mas que logo será descoberto o lugar para onde foram. Mas a verdade será que aconteceu o retorno de Cristo para buscar o seu povo. Você pode ter uma opinião diferente, mas a Bíblia, que é o manual do cristão, diz claramente que esse dia se aproxima, a volta do Senhor Jesus. Desejo grifar, destacar que na volta de Cristo não vai subir com ele pessoas que simplesmente são religiosas, bondosas, pessoas do bem. Cristo voltará para buscar somente aqueles que acreditam que a sua morte na cruz do Calvário foi suficiente para salvar toda a humanidade, toda pessoa que nele crê. Se você não é muito observador, quero grifar algumas coisas que passam despercebidas. Quando aconteceu o ataque de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, o desenho dos Simpsons já mostrava esse ataque. Interessante, né? Nos desenhos também foi previsto a lesão de Neymar no jogo, tá lembrado? A derrota do Brasil para a Alemanha e até a vitória de Donald Trump. Sem comentarmos em muitos outros fatos que já aconteceram. Agora, o desenho aborda a questão do arrebatamento. Isso que estou falando, o desaparecimento de milhares de pessoas que creem em Jesus.
O nome do episódio é Graças a Deus Chegou o Juízo Final. Vamos assistir um pedacinho? Acompanhe comigo. Sr. Thompson, e se sua mulher descobrir sobre nós? São tempos modernos. Todo mundo faz isso. Ué, aonde foi meu motorista cristão? O meu marido fiel desapareceu. O bebê que eu acabei de batizar sumiu! Sr. Thompson, o que está acontecendo? É o apocalipse, Shaw. Não, o apocalipse. Os virtuosos foram para o céu e nós que restamos fomos deixados embaixo. Fomos tolos. E porque rejeitamos a Deus e aceitamos Satã tacitamente, devemos sofrer todo o apocalipse. Eu achei que todas as religiões levassem a Deus. Eu estava errado. Porque depositei minha fé na ciência e na tecnologia. O evangelho verdadeiro está sendo pregado nos 4 cantos da terra e só não aceita quem tem uma opinião formada, mas uma opinião formada contra a Bíblia, rejeitando aquilo que Deus nos revela através da sua palavra. Através desse programa, creio que a voz de Deus está dando uma grande chance para você. Que chance? A de se arrepender de seus pecados, começar uma nova vida através da fé em Jesus. É a base do cristianismo crer e obedecer a palavra de Deus. Deus nos diz hoje: pensem nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Porque as coisas daqui são passageiras, mas as do alto, eternas. Basta você priorizar o que é de Deus. Continue trabalhando, investindo, sonhando, construindo, mas sem permitir que o seu coração se apegue a essas coisas materiais. Por causa do materialismo, vemos milhares de pessoas sem tempo para o cônjuge. Depois se perguntam, por que houve separação? Quantas pessoas que focam em só ganhar, vender e nem acompanham o crescimento dos filhos. Depois choram. Por que será que os filhos não têm prazer em estar comigo? Por que os filhos não querem estar com os pais? Meus amigos, Deus sempre nos apresenta uma vida nobre, de qualidade, pois envolve a comunhão e interesse pelo bem-estar dos que estão convivendo conosco. Quando o povo de Israel saiu do Egito, você já conhece muito bem essa história, eles atravessaram o Mar Vermelho e agora já estavam bem perto de entrar na Terra Prometida. Para conhecerem o lugar, foram enviados 10 espias para fazerem uma espécie de levantamento da situação. Eles espiaram a terra por 40 dias. Viram que lá havia muita coisa boa: cachos de uvas, romãs, figos, leite e mel. Entretanto, de 10 espias, 8 voltaram com más notícias, com uma opinião errada, distorcida. Voltaram dizendo que a terra era cheia de gigantes. E isso era verdadeiro, mas eles estavam enxergando somente os problemas, as dificuldades. Logo, todos foram influenciados e começaram a murmurar contra a liderança de Moisés. Aquele povo tentou apedrejar Moisés e suscitar outro líder em seu lugar. Muitas vezes, temos a tendência de apenas ver os obstáculos, agindo exatamente como os 10 espias que influenciaram negativamente todo o povo. Que Deus nos ilumine para que tenhamos uma opinião abençoada, vendo as bênçãos preparadas, ao invés de focar nas dificuldades que surgem para conquistarmos a terra prometida. Josué e Caleb tiveram uma opinião certa, confiando em Deus e enxergando as bênçãos que Deus havia preparado para todo o povo. Podemos ver hoje o quanto tem poder uma opinião. Milhares de pessoas hoje vivem
se movem, tomam decisões em cima da opinião dos outros. É bem verdade que alguns têm opiniões bem consistentes e verdadeiras. Quando se trata de fé, com licença, mas a única regra infalível Deus nos deixou através da Bíblia Sagrada. É o conteúdo dela que abre o nosso entendimento e concepção para a vida. Nós moramos num país muito legal, mas ao mesmo tempo esquisito. Qual é a sua opinião? As pessoas têm que ficar presas em casa, mas os bandidos têm que ficar soltos por causa do C-19. No nosso Brasil, pode ter erotização infantil, não é problema. Em nosso país, vemos pessoas que roubaram, cometeram crimes e estão soltas. Alguns casos, a própria pessoa se declarou culpada e estão aí pelas ruas. Em nosso país, as pessoas falam muitas mentiras e a opinião vai conduzindo multidões para uma vida manchada e sem perspectiva de retomada. Com Jesus, podemos todos os dias ter uma opinião sincera, verdadeira, que nos levanta do caos, seja na família, na fé ou diante da sociedade. Pelo que vemos em nosso país, o que é considerado mesmo um crime é ter uma opinião. E ainda mais se essa opinião vai contra a vontade de quem tem um pouco de poder na mão. Vivemos dias tão agravantes, onde a opinião pesa tanto que alguns não podem expressar o que creem. A cada semana, vemos situações diversas onde o pensamento está sendo cerceado e se você tiver uma opinião formada, muitas vozes se levantarão para tentar te calar. Mas o que a Bíblia nos diz? Palavras que ecoam, palavras que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra bem os olhos e veja você mesmo que esse tempo que estamos vivendo é o pleno cumprimento das profecias bíblicas. E agora mesmo você pode reavaliar sua opinião quanto à fé e como você está se relacionando com Deus. Pela fé, cremos em Deus Pai, Deus Filho e no Espírito Santo. É pela fé que cremos no Evangelho e em toda a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. No livro de Marcos, capítulo 1 e o verso 15, a Bíblia diz que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pela fé, entregamos a nossa vida a Deus e confiamos plenamente nele. Se tem algo que Deus espera de nós, é que tenhamos fé. A fé só vem, só é acrescentada através da palavra de Deus. Pela fé, cremos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, em sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. Entretanto, apenas palavras não provam a nossa fé. A fé verdadeira é acompanhada por obras da fé. A Bíblia diz que, sem obras, a nossa fé é morta. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Crer que há um só Deus, até os demônios creem. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, escreveu isso. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. As obras da fé que Tiago fala são os sacrifícios espirituais de adoração somente a Deus. São os serviços que prestamos a Deus obedecendo aos seus mandamentos. São as práticas de amor ao próximo, a transformação da velha natureza orgulhosa, arrogante, soberba, para uma nova criatura mansa,
amável e humilde. As ações em obediência e fidelidade a Deus evidenciam a nossa fé. Provamos que cremos quando colocamos a nossa fé em ação. Apesar de a vida eterna ser um presente de Deus, cada pessoa que crê precisa, num ato de fé, confessar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, entregando-se totalmente a Ele. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 10 e o verso 9, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Ele o ressuscitou, serás salvo. A partir desse ato de fé, o cristão, aquele que acredita em Cristo, recebe o dom do Espírito Santo. Quando Pedro disse lá em Atos 3,19, arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Qual a opinião que você tem sobre a fé? Não uma opinião, um conjunto de palavras que irão definir a fé cristã, mas aquilo que verdadeiramente você entende como fé. Quando olhamos para a Bíblia, a fé verdadeira não é meramente concordar com a opinião ou com um número determinado de opiniões. Qualquer ser humano pode concordar com 1, com 10, com 20 credos. A pessoa pode concordar com o Antigo Testamento ou com o Novo, mas mesmo assim ainda não ter acesso e uma prática da fé verdadeira. Fé cristã é a convicção trabalhada no coração de que Deus se reconciliou comigo e contigo através do seu Filho Jesus. Através da fé, entendemos que somos unidos inseparavelmente com Deus, especialmente por todas as boas coisas que são invisíveis e eternas. No sentido cristão, crer é andar na luz da eternidade, ter visão clara que somente através de Jesus Cristo consigo chegar a Deus. Chegando ao final de mais uma mensagem, desejo abençoar tuas decisões e o teu entendimento do que é ser cristão. Nossa equipe está orando por você e por toda a sua família, para que a sua opinião sobre os fatos atuais e aquilo que a Bíblia nos apresenta possam levar você a viver uma vida melhor, uma vida orientada pela fé verdadeira, a fé que prova as coisas que não podemos ver. Amém? Eu quero orar com você. Poderoso e soberano Deus, pregamos a Tua palavra em mais um programa e hoje nós abordamos sobre a importância das opiniões e o quanto as opiniões influenciam a nossa vida. Eu oro abençoando agora a vida desse jovem, desta mulher, desse homem, para que todos nós sejamos norteados, conduzidos pela Tua palavra, para que nós possamos verdadeiramente olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Senhor, eu oro abençoando esta pessoa que está doente, para que ela receba a cura agora. Esta pessoa que está atribulada, confusa e até com medo. Deus poderoso, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu oro abençoando para que esta pessoa que está tomando a decisão para viver uma nova vida, para que ela plenamente entre, dê o primeiro passo e o Senhor tomará esta pessoa pela mão, conduzindo para uma nova vida, uma vida de conquistas, uma vida de felicidade. Querido Deus, eu oro abençoando para que as pessoas compreendam que estamos vivendo os tempos do fim. Muito breve o Senhor voltará para buscar um povo especial, um povo que crê na Tua palavra. Senhor,
que todas as pessoas que estão nos acompanhando através desse programa possam voltar o seu olhar para a Bíblia, porque ela mostra, ela aponta tudo aquilo que precisamos ter. E para quando acontecer o arrebatamento, esta pessoa não fique aqui nesta terra, mas vá ao encontro do Senhor para juntos morarmos por toda a eternidade. Eu oro agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o seu carinho, sempre nos acompanhando em todos os programas Com Fé é Possível. Está aqui na tela algumas maneiras que você poderá nos ajudar em muito. Uma transferência, um depósito de qualquer valor nos ajudará a continuarmos levando a mensagem do Evangelho a milhares de pessoas. Faça isso, nos ajude e Deus te recompensará. Também queremos convidar você e a sua família para estarem conosco no auditório da Igreja O Brasil para Cristo aqui em Erechim. O endereço está na tela, Rua Sidney Guerra 915, saída para Gaurama. Fácil estacionamento e um lugar acolhedor para abençoar a sua vida. Também deixamos aqui na tela o telefone para você fazer o seu pedido de oração, para você interagir conosco. Participe, será uma alegria poder conversar com você. Os cultos na Igreja O Brasil para Cristo são todas as quintas, 20 horas, e aos domingos, 18 e 19h30 horas. E é claro, precisamos ter o agendamento através do telefone para você reservar o seu lugar. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e que estejamos preparados para a volta de Cristo, porque pelos sinais, tudo aponta que breve isso acontecerá. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.